Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.你们好，耶稣的平安。我听过昨天你们有一个约会，就是关于宣教。今天我们来说跟你们就是关于昨天你们已经说的宣教。Todos entenderam? Deus e irmãs que têm um dom de línguas. Queridos, é uma benção a gente poder estar com os irmãos. Eu só falei que ontem eu fiquei sabendo que os irmãos tiveram um evento sobre missões e hoje nós vamos falar um pouco na continuação daquilo que os irmãos ouviram ontem. Eu vou falar em português, se os irmãos não se importam, para vocês conseguirem entender melhor. Queridos, é um prazer a gente estar aqui. O pastor lembrou que nós somos uma igreja irmã, na Igreja Batista Calvário, e a gente tem muito prazer de reconhecer isso também. A gente sempre ora pelos irmãos, a gente sempre tira um tempo no nosso culto, não todos os domingos, mas pelo menos um domingo por mês, para orar pelas igrejas de Goiânia. E a igreja dos irmãos é sempre a primeira igreja que vem à nossa mente. Então a gente fica muito feliz de estar com vocês, sabendo que o pastor Maquil está à frente, o presbitério aqui junto com os irmãos, e a gente tem muita alegria de poder estar aqui hoje também, compartilhando a palavra de Deus. Além de pastor da Igreja Batista Calvário, eu também sou líder de uma agência, fundador de uma agência missionária, chamada Conectar. A Conectar é uma agência pequena, que ela surgiu quando eu voltei do campo missionário, e nós sentimos a necessidade de envolver mais as igrejas aqui, especialmente em áreas onde a maior parte das agências missionárias tem como ponto cego. E o principal delas é o cuidado do missionário no campo. E o missionário, especialmente o da terra, o missionário nativo. Então, desde o meu tempo no campo missionário, isso já faz 18 anos agora, a gente tem cuidado de missionários nativos. Primeiro no país que eu fui trabalhar, e depois em outros países, inclusive no Brasil. Então, hoje nós acompanhamos missionários indígenas na Amazônia, nós acompanhamos um missionário cigano aqui em Goiás, nós acompanhamos missionários entre os quilombolas. Vamos começar amanhã, na verdade, agorinha, às 2h da manhã da segunda-feira, nós vamos ter um primeiro culto, primeira aula do Centro de Treinamento para a Plantação de Igrejas no Paquistão. Então, às 2h da manhã, eu vou estar dando aula online para eles. E no mês que vem, não no mês que vem, novembro, bom, já estamos em outubro, né? Mês que vem, nós vamos estar lá presencialmente. E, basicamente, o que nós vamos fazer no Paquistão é um exemplo do que a gente tem feito em outros locais. Nós vamos abrir esse centro, estamos com pelo menos 100 alunos, talvez vão vir um pouco mais. Nós vamos treiná-los por 5 meses. Então, além da gente, tem um pastor paquistanês, tem um outro pastor indiano, e a gente tem envolvido outros pastores e missionários internacionais. Depois de 5 meses, nós vamos pegar esses líderes, enviar para locais onde o evangelho não foi ouvido, para povos não alcançados, para cidades onde não tem igreja, e vamos acompanhá-los por 3 anos. Essa é a nossa ação principal, acompanhar o missionário que está no campo. Então, nós acompanhamos eles por 3 anos, e o objetivo é que, ao final de 3 anos, a gente tem 100 novas igrejas plantadas no Paquistão. Então, amém? Então, orem por isso, queridos. A gente está num esforço grande nesse momento para levantar recursos para isso, para levantar professores, para termos uma rede de contatos. Na próxima semana eu estou indo para a Ásia para visitar alguns líderes. Depois, no mês que vem, nós vamos de novo à Ásia e vamos visitar, além do Paquistão, outros países. Então, orem por nós. A Igreja Batista Calvário está totalmente envolvida nisso, mas como agência, nós somos uma agência interdenominacional. Então, nós temos pessoas de outras denominações que participam da nossa agência. E ela é internacional também, porque nós temos pessoas de outras nações que participam da nossa ação. Então, há pouco nós estivemos nos Estados Unidos e visitando alguns parceiros, não são muitos, mas nós estamos tentando construir e reconstruir. Depois da pandemia, nós perdemos basicamente todo o sustento financeiro que a gente tinha até antes da pandemia. E nós voltamos lá nos Estados Unidos, e um dos parceiros que a gente
Começou agora a relação, eles estão em 40 países diferentes, com mais de 2.000 missionários. E a gente foi conversando e a gente pensou, nós vamos precisar da ajuda deles. Em algum momento eles viraram para nós e falaram, nós precisamos de vocês. Até agora eu não entendi muito bem como que eles precisam da gente. Mas a gente também está entrando agora em parceria com essa organização, ela chama AIMS. Depois eu mando informação para o pastor Maquio, ele pode compartilhar com os irmãos. E é um desafio bastante grande para nós, esse de alcançar ou mandar missionários nativos para alcançar povos não alcançados. Essa, inclusive, é uma linguagem que eu não sei quantos dos irmãos conhecem, a linguagem dos povos não alcançados. Quantos já ouviram essa expressão? Levante a mão. Tem um grupo pequeno. Em povos não alcançados, são povos que nós ainda não temos uma igreja forte naquele povo. Então, pode até ser que já tenha um evangélico lá, mas a igreja ainda não é forte o suficiente para ela mesma evangelizar o seu próprio povo. Nós também temos um outro conceito, que são povos não engajados. São povos que ninguém jamais foi até lá, ou pelo menos não se conhece, nem que ninguém foi até lá alcançá-los. Nós temos no mundo hoje 4.400 povos não alcançados. Então, o nosso trabalho é grande ainda, tem muita coisa pela frente. Além desses 4.400, nós temos cerca de 3.000 que são considerados não engajados. Então, são 7.400 povos não alcançados e não engajados que nós precisamos nos preocupar. Por que esse número é tão importante? Mateus 24:14 diz que quando todas as etnias da terra, é a palavra usada lá em grego, forem alcançadas pelo Evangelho, então virá o fim. Não antes disso. Mas quando todas as etnias ouvirem, então virá o fim. Nós temos 17.000, ou um pouco mais de 17.000 etnias na face da terra hoje. Então, se tem 8.400 não alcançadas, então significa que nós alcançamos alguma coisa em torno da metade dos povos em 2.000 anos de cristianismo. E alguns podem olhar e falar, então falta ainda bastante tempo pela frente. Não necessariamente. Meus irmãos, quando a gente vê a linha histórica do crescimento missionário, até 1792, quase nenhum lugar do mundo tinha a presença evangélica. Em 1792, um sapateiro, de 35 anos de idade mais ou menos, em inglês, resolve, porque leu a palavra de Deus em Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo e pregai o evangelho a pessoas de todas as nações. Ele ouviu essa mensagem, prestou atenção nela e foi. Ele foi para a Índia. Não foi fácil para ele. 6 meses de viagem, a primeira esposa dele morreu, depois ele teve que enterrar a segunda esposa, teve alguns filhos que morreram. Pelos primeiros 7 anos, quase ninguém se converteu. Ele teve que trabalhar para se sustentar, porque a igreja mesmo não acreditava naquele trabalho. Algumas pessoas tinham se levantado e dito, se Deus quiser alcançar as pessoas não alcançadas, Ele mesmo vai fazer isso, não precisa da gente. E ele falou, não, Deus nos mandou fazer isso. E ele foi. 7 anos depois, Deus começou a derramar sobre a vida dele e o ministério dele e as pessoas em volta ali, um avivamento. Esse homem é responsável pela tradução da palavra de Deus para várias línguas, diretamente, pelo menos 6 línguas, mais de uma dezena de outras línguas que ele ajudou no processo. Ele abriu hospitais, universidades, ele abriu centros de cuidado dos pobres, ele ajudou a mudar a lei da Índia para cuidar das mulheres, das crianças, dos necessitados. O nome desse homem é William Carey, um sapateiro que até os 35 anos de idade só sabia como funcionava a vida no interior da Inglaterra. Então, depois dele, os próximos 200 anos, o Evangelho invadiu todos os continentes. Todos os continentes. Em 200 anos, nós vimos um crescimento absurdamente maior do que os 1.800 anos anteriores. E de 1970, 1980 para cá, nós temos visto um grande avivamento na face da terra, que talvez você não tenha visto, porque a grande parte desse avivamento acontece no meio dos povos não alcançados. Deixa eu tentar explicar para vocês um pouquinho o que significa isso. Há 10 anos atrás,
eu cheguei na divisa com o Tibete, e ali não podia entrar estrangeiro. E eu parei na divisa com um carro, e eu sabia que não podia entrar, mas eu forcei um pouco a barra para ver o que aconteceria. Alguns amigos meus no passado tinham conseguido entrar, e eu sabia que a lei tinha mudado e não ia conseguir, mas eu fui tentar. E quando eu parei, veio um rapaz policial, me levou, me pediu para descer do carro, nós conversamos, me tratou muito bem, e com a arma, um fuzil, alguma coisa assim, me levou para o escritório dele. Quando eu entrei no escritório, eu vi porque que ele estava me tratando bem. Tinha uma camisa do Ronaldinho pendurada. Ele era apaixonado por brasileiros. Me tratou bem, conversou comigo. Em algum momento nós saímos do escritório e nós oramos aquela cena como uma das fotos que apareceu agorinha, montanhas ao fundo, nós estávamos a mais de 4.000 metros de altura, e ele perguntou para mim, nesse momento, você tem alguma religião? Eu falei, tenho, é cristianismo. Não tem problema ser cristão naquele local, o problema é ser missionário. Mas eu voltei a pergunta para ele, e você, tem alguma religião? E ele falou, não, eu não tenho. Eu sabia que ele tinha que responder isso, porque todo oficial daquele país, todo funcionário público não pode ter uma religião. Então ele falou para mim, não tenho religião. Aí eu já ia mudar de assunto, e ele falou, mas a minha avó também é cristã. Ele era bem escuro, não parecia as pessoas daquele país. E eu perguntei para ele, mas de que povo você é? E ele falou, sou do povo Naxi. O povo Naxi é grande, tem várias divisões, mas o que ele fazia parte é de um que nas listas, aquela lista de 7.400 povos não alcançados, ele estava ali, que não foi alcançado. Eu falei, como assim? Sua avó é desse povo e ela é cristã? Ele falou, é. E aonde está a sua avó? Ele apontou para dentro do Tibete, num local onde nós não podemos ir. E eu falei, mas como é que sua avó é cristã lá dentro? Ela falou, não, tem uma igreja. Mas aonde que é essa igreja? Na casa dela. Mas quem que é o pastor dessa igreja? É minha avó. Minha avó é a pastora da igreja. E ele começou a falar isso, a gente começou a se alegrar e teve que conter o ânimo, porque a gente ficou muito feliz. Um povo considerado não alcançado havia sido alcançado e nós nem sabíamos que ele tinha sido alcançado. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo hoje em missões. Há um conjunto de povos que ninguém sabe que eles já ouviram o Evangelho. E à medida que nós vamos entrando, ou em regiões inóspitas, ou em locais distantes, na nossa Amazônia, nós vamos entrando em contato com povos que nós nunca ouvimos falar que eles tinham o Evangelho, e muitas vezes eles saem dali como pastores e missionários. Há 2 anos atrás, nós mandamos o Mateus para a Amazônia, para participar de um evento com missionários indígenas, que nós já estávamos em contato, já tínhamos dado treinamento para alguns deles, e o local era no Vale do Javari, divisa Brasil, Colômbia e Peru, no meio da Amazônia, no meio da floresta. E quando ele chegou naquela clínica, naquela reunião, chegou um pastor, e ninguém conhecia ele, e eles perguntaram, de onde você é? Ele fazia parte de um povo isolado, que está no meio da floresta amazônica, e ninguém jamais teve contato com eles, ou pelo menos se soube de contato com eles. Eles não só não eram isolados, como eles nem eram engajados, e muito menos não alcançados, pois já tinha uma igreja plantada no meio deles também, com pastores e missionários sendo enviados. Há uma conta feita pelo Joshua Project, o Projeto Josué, é um projeto que ele faz pesquisa no mundo todo, que ele mostra a seguinte conta, que se nós pegarmos todos os povos, que do lado deles tem um povo alcançado, ou que do lado deles tem uma cidade com igrejas, ou que perto deles tem um processo ali de entrada e saída constante de cristãos, e a gente tira todos esses povos da lista, vai sobrar mais ou menos 170 e poucos povos no mundo que ainda não ouviram o Evangelho. Em menos de 10 anos, só o grupo de missionários que nós organizamos na Ásia alcançaram mais de 40 povos desses. Meus irmãos, a volta de Cristo pode estar muito mais próxima do que nós imaginamos. Pode não ser 7.400, pode ser mais 4 povos, mais 40 povos. Nós podemos estar bem próximo de alcançar a marca, de alcançarmos todos os povos da face da terra e cumprirmos Apocalipse 7, Apocalipse 5,
Apocalipse 9, que vai haver uma grande multidão de toda tribo, povo, língua e nação diante do trono do Cordeiro. E eles vão louvar a Deus nas línguas deles, porque eles foram salvos e purificados pelo sangue de Cristo. Eu queria convidá-los para ficarem em pé comigo, e nós vamos ler hoje um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler, o meu foco vai ser no versículo 8, de 2 Timóteo, capítulo 1. Mas eu vou ler a partir do versículo 1, para os irmãos terem um pouquinho mais de contexto. Segunda Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Pronto, nós vamos ler até o 12, do 1 ao 12. 2 Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 12. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, seguindo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus o Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo, desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de Ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo-me à memória a fé não fingida que há em Ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em Ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela posição das minhas mãos. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo, e que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade, a luz por meio do Evangelho, para o que foi nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o que tenho confiado nele até aquele dia. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nos ajuda também a não nos envergonhar do Teu Evangelho, do Teu nome, do Teu povo, Pai. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós clamamos que Teu Espírito, ó Pai, mude a nossa mente e coração e a nossa história hoje à noite. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Eu queria ler novamente esse versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Há 10 anos atrás, eu estava sentado na minha casa, na Ásia, no país que eu morava, e bateu a porta, já era o começo da noite, e quando eu fui ver quem era o Campos, um dos líderes nacionais, nós demos esse nome para ele, que já trabalhava com a gente há algum tempo, sempre muito dinâmico, sempre muito vivo em tudo que fazia, sempre à frente daquilo que nós esperávamos que ele ia fazer. Toda vez que eu pegava relatório com ele, ele me entregava mais do que ele tinha planejado fazer. E quando eu abro a porta, ele está desanimado, ele está nitidamente abatido, e ele entra, senta na mesa de casa junto comigo, e nós começamos a conversar, e ele fala: Léo, o mundo caiu. Eu falei: o que aconteceu? A Polícia Federal de 5 estados diferentes me prendeu, e eu fiquei 2, 3 dias com eles, respondendo interrogatório, e eles tinham um dossiê da sua vida, da minha e da dele. E ele falou: eles sabiam de tudo o que nós estávamos fazendo.
Eles sabiam de onde nós entregamos as Bíblias. Até aquele momento, nós tínhamos entregado 450 mil Bíblias naquele país. Ele sabia de onde nós tínhamos treinado líderes, para onde nós tínhamos mandado missionários. Até aquele momento, nós já havíamos mandado 11 missionários para trabalhar com muçulmanos. Já tinha mandado 28 missionários para plantar igrejas em cidades daquele país. E nós tínhamos um resultado muito bom em pouco tempo. Mas agora a polícia tinha prendido ele. Ele veio sem celular para não ser rastreado. Ele falou: Léo, acabou para mim. Eles disseram para mim que se eu não entregar você, em tudo que você fizer, eu vou para a cadeia e você vai ser deportado. Logo, não foi só ele com a cara de decepcionado, mas eu também, com a cara abatida. E nós ficamos ali tentando entender todos os detalhes, aonde foi que nós erramos, aonde foi que nós demos uma brecha para que isso acontecesse. E não tinha resposta. Em algum momento, eu falei para ele: vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar você para o sul do país, era bem longe de onde a gente estava, e você vai ficar lá pelo menos 6 meses sem fazer nada, e eu vou ficar sem fazer nada aqui, a não ser aquelas coisas que não têm a ver com missões. E 6 meses depois, a gente vai te bancar lá, 6 meses depois eu vou te visitar, e a gente vê o que Deus tem para nós. 6 meses se passaram, eu fui visitar ele. Quando eu cheguei na casa dele, ou na porta do condomínio onde ele morava, ele veio com outra cara, animado, exuberante. Eu falei: o que pode animar um homem que quase tudo pode ser perdido, que pode ir para a cadeia? Eu fiquei pensando, a esposa deve estar grávida, né? Eu não sei o que pode estar acontecendo, porque não tinha muito motivo de ânimo. Quando ele chegou para mim, ele falou: Léo, temos muita coisa para conversar. O que foi? Eu cheguei aqui e nós abrimos uma outra agência missionária. Mas eu falei para você que não era para fazer nada. Eu falei: mas eu cheguei aqui, o pessoal já conhecia a gente, falou: já que vocês sabem fazer missões, nos ensinem. E eles abriram uma agência missionária, eles já estavam já com uns 40 missionários sendo preparados. E ele me contou: olha, eu vim para cá e na sequência, nós tínhamos mandado missionários para lá várias vezes, e treinamos líderes naquela região, e ele falou: olha, quando eu cheguei aqui, na sequência, caiu um avivamento na igreja onde a gente estava. Eles pegaram os líderes da igreja majoritária, do povo majoritário, se fosse no Brasil, seriam os líderes da igreja brasileira, colocaram na frente, sentados, e vieram os líderes dos povos minoritários, seriam as tribos aqui no Brasil, e eles subiram e lavaram os pés daqueles pastores, e todos começaram a chorar, e aí trocaram de lugares, e os pastores da igreja majoritária começaram a lavar os pés deles, e houve um perdão e um arrependimento, porque era uma igreja dividida naquela parte do país, e eles resolveram juntar forças, e naquele momento foi o momento que o campus havia chegado naquele local. O nosso trabalho explodiu, e eu gostaria de escrever um livro, dar um relatório e dizer que foi o nosso planejamento, mas não foi o nosso planejamento, foi o planejamento de Deus. Meus irmãos, eu tenho ouvido nas últimas décadas aqui no Brasil, pastores, inclusive alguns que foram uma influência grande na minha vida, dizendo que tem vergonha de serem chamados evangélicos, dizendo que tem vergonha do evangelho que é pregado hoje nos púlpitos da igreja brasileira, dizendo que tem vergonha, muitas vezes, até do projeto missionário que a igreja faz, chamando ele de colonialista, ou chamando de qualquer outro nome feio. Eu tenho vergonha de ter sido influenciado por alguns desses líderes que nas últimas décadas têm dito que se envergonham dos evangélicos. Quando nós fazemos isso, quando nós temos vergonha da igreja de Deus, do povo de Deus, da obra de Deus, quando nós temos vergonha disso, nós corremos um grande risco de colocarmos no mesmo pacote pessoas que estão defendendo o evangelho com a vida delas, estão correndo o risco de serem presas, ou correndo o risco de colocar nas pessoas que há 150, 200 anos atrás trouxeram o evangelho para o Brasil e morreram por causa disso aqui no Brasil, sofreram perseguição, não tinham cemitérios para eles, porque se você não fosse católico, não havia cemitério para você. Em 1973, na Praça do Relógio, em Taguatinga, Distrito Federal, foi levantado um grande monte de Bíblias pela Igreja Católica ali, queimando e querendo dizer que para eles, a Igreja Evangélica não era bem-vinda, havia uma perseguição no Brasil até pouco tempo atrás.
E quando nós colocamos no saco que nós temos vergonha da igreja, nós colocamos no saco essas pessoas que sofrem ou sofreram pelo Evangelho, junto com aqueles que não são crentes coisa nenhuma, que usam a pregação do Evangelho para se enriquecer. Nós temos que ter vergonha, sim, de homens e mulheres que deturpam a mensagem do Evangelho, mas não da igreja, não do Evangelho, não do povo de Deus. Questão de 2 meses atrás, no Paquistão, foram queimadas 25 igrejas. E as casas dos nossos irmãos, não todas, mas muitas foram queimadas. E quando começou a queimar as igrejas, um pastor, amigo meu, que a gente vai trabalhar junto, ligou para mim e falou: Léo, comece a orar, porque as igrejas começaram a ser queimadas, até agora já foram 11 igrejas. E a gente começou a orar, e ele me ligou no dia seguinte, falou: Léo, agora já são 15. E ele foi me ligando a cada grupo de horas, ele falou: Léo, agora já são 20. E toda vez que ele ligava para mim, ele falava: graças ao poderoso nome de Deus, que só foram 11 até agora, só foram 15 até agora, só foram 20 até agora. Quando chegou em 25 igrejas e um monte de casas dos nossos irmãos queimadas, aí ele falou: graças a Deus que só foram 25 e só essas casas e não morreu ninguém dos nossos irmãos. Eles estão dormindo ao relento. Aí ele me mandou a foto dos nossos irmãos dormindo ao relento, mas estão todos bem. Essa última vez que ele me ligou, eu quase comecei a chorar, mas ele estava falando com alegria, exuberante no coração. Graças ao meu poderoso Deus, que nós não morremos, que nós estamos aqui em pé. Aí eu fiquei com vergonha de estar emocionado. Eu até pensei: eu vou tirar uma foto. O brasileiro, confortável em sua situação, que não tem problema, está emocionado, quase chorando. O paquistanês, que está vendo os seus irmãos e as suas igrejas sendo queimadas, está exuberante de alegria pela proteção de Deus. Ele falou: eu vou tirar uma foto disso. Eu tinha acabado de chegar da corrida, meu cabelo estava todo desgrenhado, ele estava num local feio lá no Paquistão, a foto ficou horrível. Então eu resolvi não mandar a foto para ninguém depois. Mas uma foto muito reveladora. Como nós não sabemos enfrentar a perseguição, a dor, o sofrimento por causa do Evangelho? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Será que o Evangelho que nós abraçamos, será que a nossa convicção do cristianismo é verdadeira a ponto de nos fazer enfrentar o sofrimento, a dor, a perseguição por causa da mensagem do Evangelho? Será que nós podemos dizer, mesmo diante do sofrimento, que nós não nos envergonhamos de servir a Cristo Jesus, mesmo que nos cause a dor, o sofrimento, a morte? E é sobre isso que eu queria falar para os irmãos hoje à noite. Baseado nesse texto, eu queria dizer o seguinte para os irmãos, a seguinte proposição: o cristão verdadeiro, mesmo diante do sofrimento, não hesita em demonstrar uma paixão única por Jesus, um desejo intenso por defender a palavra de Deus e em se colocar ao lado daquele que sofre por causa do Evangelho. Deixa eu repetir para os irmãos. Baseado nesse texto, o cristão verdadeiro, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de ser colocado diante de pessoas que vão matá-lo talvez, ou persegui-lo, ou jogá-lo na cadeia, ele não tem medo, ele não hesita, ele não tem vergonha de defender o nome de Cristo, de defender a mensagem de Cristo, e de defender o povo de Cristo, que está talvez em vários locais sofrendo por causa do Evangelho. Eu queria falar 3 princípios sobre isso então. Primeiro, o cristão verdadeiro, mesmo diante da morte, não hesita em demonstrar uma paixão única e acima de todas as outras por Jesus Cristo de Nazaré. Veja, quando nós lemos nessa carta, Paulo começa já no primeiro versículo colocando Cristo Jesus no centro. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo. Quando nós olhamos a mensagem que Paulo prega, sempre Cristo está no centro. 1 Coríntios 15, versículo 2, 3 e 4, Paulo fala: a mensagem do Evangelho que eu prego, que eu recebi e entrego a vocês, é que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar por nós. Veja, essa é a mensagem central que Paulo tem. Ele não tem essa mensagem só porque ela é verdadeira, ela faz sentido, mas porque ele é apaixonado por Cristo.
Nós aprendemos, muitas vezes na igreja, que amor não é a mesma coisa que paixão. Certamente amor é mais do que paixão, mas ele nunca é menos do que paixão. Amor tem a ver com a decisão, tem a ver com a forma como se concretiza esse cuidado pela pessoa amada, por aquele que nós dizemos amar. Mas amor tem sim a ver com uma entrega afetiva ao outro, com uma entrega inteira, completa, cheia no nosso coração pela vida do outro. Quando Paulo fala de Jesus, ele fala com essa paixão, esse ardor por Jesus. Eu não me envergonho de Cristo Jesus. Eu posso me envergonhar de outras coisas, mas não de Cristo Jesus. Há uma mensagem simplista, que muitas vezes pode ser usada de forma cuidadosa. Quando nós usamos 4 leis espirituais, 5 propósitos para apresentar o Evangelho para uma pessoa, ela pode ser usada, mas a gente tem que tomar um cuidado. Porque muitas vezes o que nós estamos entregando para as pessoas é que o Evangelho tem a ver com ir para o céu. Que o Evangelho tem a ver com sair de um lugar ruim e ir para um lugar maravilhoso. Ir para um lugar que não tem dor, um lugar perfeito, que nós vamos ter ruas de ouro. É óbvio que isso faz parte da mensagem, mas essa não é o centro da mensagem do Evangelho. O Evangelho não diz para nós que o centro é que nós vamos para algum lugar. O Evangelho diz para nós que o centro é que nós vamos ter Jesus, que Ele vai entrar no nosso peito, na nossa vida, na nossa alma, que a vida de Deus vai invadir a vida do homem, da mulher que se entrega a Ele. Veja, quando Jesus fala sobre isso, em João, por exemplo, Ele diz que a vida eterna é conhecer a Ele, a Cristo Jesus. Então, quando Paulo está falando dessa verdade, ele está dizendo, olha, é o amor a Cristo Jesus que é o centro. É interessante, porque no versículo 3, Paulo fala, desde os meus antepassados, eu sirvo a Deus de uma consciência pura. Quais que são esses antepassados? Os judeus. O judaísmo bíblico, é o que Paulo está dizendo, ele não é diferente do cristianismo, ele é a base do cristianismo. O Antigo Testamento é a base daquilo que nós entendemos hoje como a graça, o Evangelho, a apresentação do mistério de Deus, que era nos encontrar e nos atrair para si, como foi lido aqui no começo do culto em Efésios 1, versículo 9 e 10. Veja, quando Paulo fala para nós de Cristo Jesus, ele fala com esse ardor no coração pela pessoa de Cristo. Qual é a sua paixão por Cristo? Qual o seu afeto pela pessoa de Cristo Jesus? Qual é a sua relação com Ele? O Evangelho certamente constrói bases mentais, racionais, argumentos, raciocínios, que fazem sentido. O Evangelho, certamente, ele não vai contra a ciência, a filosofia verdadeira e pura e boa, mas o Evangelho vai muito além da nossa capacidade racional. Ele vai apontando para uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando a gente olha as estrelas, eu vi uma das fotos maravilhosas aqui na hora do louvor, mostrando estrelas de fora a fora do telão, como é o céu. E nós, quando estudamos sobre isso um pouco, nós aprendemos, por exemplo, com Adalto Lourenço, sugiro vocês estudarem com ele nos vídeos que tem na internet, ele diz que o universo tem 93 bilhões de anos-luz de extensão, de uma ponta a outra. E nesse universo inteiro tem bilhões de galáxias, e cada uma delas com 200 a 500 bilhões de estrelas. E de alguma forma, que eu não entendo como, os cientistas chegaram à conclusão de que tem mais estrelas no céu, 3 vezes mais estrelas no universo, do que grãos de poeira ou de terra na face da terra. E a palavra de Deus nos diz que Deus conhece cada uma das estrelas pelo nome. E se nós embaralharmos elas, Ele ainda continua sabendo cada uma delas qual que é.
108 bilhões de pessoas passaram pela face da terra até agora. E Deus conhece o nome, a história, a vida de cada uma delas. E esse Deus que é acima de tudo e de todos, incomparavelmente maior do que o universo que Ele criou, do que a minha vida, do que a nossa história, do que a história do mundo todo, por causa de motivos que nós não sabemos, nos amou e se entregou na cruz por nós e morreu pelas nossas vidas. Então Paulo está falando, desse Cristo eu não tenho como me envergonhar. Há outros Cristos sendo pregados por aí hoje na igreja. Há o Cristo dos ricos, da prosperidade. Há o Cristo dos pobres. Vamos cuidar dos pobrinhos porque Deus tem uma preferência por eles. Há o Cristo daqueles que são ativistas sociais. Há o Cristo dos ateus, o Cristo histórico. Há vários Cristos para qualquer um, para qualquer gosto. Mas o Cristo das Escrituras é incomparavelmente maior. Ele é descrito, ele é demonstrado, ele impacta a história. Nada poderia imitar o que aconteceu na vida dele. Eu poderia gastar uma semana inteira falando dessas descobertas que tem, mas deixa eu te apresentar uma sobre a vida de Cristo. Cristo Jesus veio numa época da história única. Antes dele, várias profecias foram faladas sobre ele, o local que ele nasceria, a linhagem que ele viria, quais coisas aconteceriam em volta, tudo aquilo que deveria e tinha que acontecer, acontece na vida de Cristo Jesus. No primeiro século, quando ele aparece, os líderes da religião judaica poderiam ir facilmente no templo e checar para ver se a genealogia de Cristo Jesus realmente apontava para Davi. Mas não há nenhum questionamento, nem dentro da Bíblia, nem fora da Bíblia, que nenhum único líder judeu questionou da não vou falar essa palavra, da genealogia de Cristo. Pronto, da genealogia de Cristo. Ela é comprovada no Novo Testamento pela própria falta de acusação daqueles que se negavam a acreditar em Cristo Jesus. Cristo cumpriu todas as profecias que haviam na palavra de Deus antes dele. E sabe o que aconteceu? Logo após a vida de Cristo Jesus, é destruído o templo de Israel. O único local onde tinha a genealogia de todas as famílias, de todas as tribos de Israel era ali. Então agora, depois da destruição do templo, não há mais a possibilidade de um Messias vir, segundo a religião judaica. Então mesmo os judeus são obrigados a entenderem e aceitarem que Jesus é único na história. Pois Paulo, um judeu, fariseu que perseguiu a igreja, perseguiu a Cristo Jesus, agora se apaixona por Cristo e fala, a Ele eu entrego a minha vida. Aqui Jesus, você entregou a sua vida. Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós precisamos tomar bastante cuidado para não abraçarmos um Cristo diferente da palavra de Deus. Anos atrás eu estava estudando o chinês antigo e um professor meu veio até mim e falou, não entendo porque vocês cristãos abraçaram um Deus tão fraco que morreu na cruz. A conversa não caminhou tanto, mas eu tentei explicar para ele em poucas palavras que o nosso Deus morreu na cruz, porque só Ele poderia morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e só Ele na história de todas as religiões, de todo o mundo, é indicado como uma pessoa que ressuscitou. Ninguém jamais disse, eu sou o Deus vivo que trago salvação. Ninguém mais falou isso na história. Maomé não disse isso, Buda não disse isso, ninguém diz isso. Ele disse isso. É tão forte que enfrentou a morte e ressuscitou. Eu não sei se eu convenci o meu professor, mas qual é o Cristo que você abraçou? O Cristo bíblico. É o Cristo que é o Deus vivo, acima de todo e de todos. Veja, em Atos capítulo 4, versículo 20, Pedro, quando é perseguido pelo Evangelho e questionado sobre o que ele está pregando, e ordenado que não pregue mais sobre Cristo, ele primeiro fala, em Atos 4, versículo 20, eu não posso deixar de falar aquilo que eu vi com os meus olhos, e eu vi com os meus ouvidos. João capítulo 3, versículo 3, diz que há um nascimento que vem do alto,
que muda as nossas vidas. Há uma mensagem aí fora sendo dita que se você orar aceitando a Cristo Jesus, você vai para o céu. Meu querido, deixa eu explicar para você. Essa talvez seja uma das mensagens que mais tem levado pessoas para o inferno. Porque se nós orarmos com a nossa boca, mas isso não for confirmado no nosso coração, se nós concordarmos intelectualmente, mas não houver vida verdadeira sendo formada na nossa vida, nós podemos abraçar uma religiosidade, nós podemos abraçar uma mentira, e nós podemos pavimentar o nosso caminho para o inferno. Mas o que a palavra de Deus nos promete, é que quando Cristo vem sobre as nossas vidas, Ele transforma a nossa alma, a nossa história, a nossos afetos, a nossa paixão. Ele se torna o primeiro e maior nas nossas vidas. É por isso que Jesus diz que amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, nossa alma, nossa força, nossa inteligência, é o resumo de toda a lei do Antigo Testamento. Amar a Deus como acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Segundo princípio que nós vemos nesse texto, o cristão verdadeiro, mesmo diante da morte, não hesita em demonstrar um desejo intenso por expor e defender a palavra de Deus. Veja, muitos ao evangelizarem também falam dessa mensagem, talvez fazendo perguntas do tipo: você sabe para onde você vai depois que você morrer? Você sabe qual é o seu destino eterno? E aí, se a pessoa responde sim ou não, no geral ela já vai falar do inferno. Você sabe que aqueles que não encontraram a Cristo Jesus vão para o inferno depois? E nós vamos caminhando desse jeito e chegamos em alguma conclusão. Você, então, se arrepende dos seus pecados para que você possa ir para o céu? A pessoa fala: claro, eu reconheço os meus pecados, eu faço qualquer oração para ser liberto desse inferno. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus certamente nos fala para nos arrependermos do nosso pecado. Mas ela não nos diz que simplesmente reconhecermos que somos pecadores é o suficiente como arrependimento. Satanás reconhece plenamente que ele é inimigo de Deus. Satanás faria qualquer oração que a maior parte das igrejas aponta por aí para fazer. Ele reconhece que ele é mau, na verdade não há nenhuma bondade em Satanás. É assim que a palavra de Deus apresenta ele. Ele não tem nenhuma sombra de bondade dentro dele. Então ele não teria problema nenhum em fingir que está arrependido. A mensagem do arrependimento bíblico não tem a ver com proferir palavras, tem a ver com sentir asco de uma vida antes de Cristo Jesus que a gente tinha, sentir nojo por algo que não tem a ver com o que a palavra de Deus expõe, sentir um desejo intenso de sair dos vícios que nos prendem, da vida que nos aprisiona, das coisas e dos traumas que nos deixaram presos lá atrás na história. O Evangelho do arrependimento tem a ver com uma mudança integral, verdadeira, profunda, uma mudança de direção nas nossas vidas. Vocês estudaram Romanos 12 algumas vezes, porque esse é o nome da igreja dos irmãos. Os irmãos sabem o que significa isso. Boa parte das igrejas não tem a menor ideia do que significa arrependimento verdadeiro, mas falam: você tem que reconhecer que é pecador. Quem não reconhece que é pecador? Eu não conheço um até hoje. Mesmo Satanás reconhece que ele é pecador. Não é só isso, meus irmãos. Nós precisamos reconhecer que a palavra de Deus é como um mel puro, é como o ouro de Ofir, que a palavra de Deus é mais preciosa do que qualquer outro bem precioso, como lá em Salmo 19 é dito para nós. Nós temos que nos apaixonar pela palavra e ter o desejo de expor e de viver a palavra em nossas vidas. Veja, ele fala para Timóteo, no versículo 8 que nós lemos: participa das aflições do Evangelho, de um evangelista, como depois ele fala no capítulo 4, no versículo 5, não é o 5, 4, versículo 5,
vigia em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Veja, no 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo fala que quando ele chega àquela igreja, ele prega tremendo na base, com medo diante do desafio que ele tem pela frente. E aí ele fala: eu preferi não expor argumentos humanos, lógica humana, sabedoria, oratória, nada disso, mas somente Cristo, somente o poder de Deus, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo fala sobre isso constantemente, mas algumas igrejas às vezes pegam essa mensagem do poder de Deus e transformam no misticismo. Paulo não é místico. Quando Paulo fala do poder de Deus, por exemplo, em Atos 17, versículo 2, ele fala que ele apresenta as Escrituras, apresenta como Cristo está em todas as Escrituras. O poder de Deus é Cristo sendo demonstrado pelo Espírito Santo a nós, através da Escritura, produzindo em nós os efeitos da graça, dons espirituais, mudança de vida, transformação. Quando nós olhamos essa mensagem que é apresentada aqui, Paulo fala, por exemplo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, que ele, Timóteo, teve uma experiência profunda de transformação. E aí no versículo 16 ele fala acerca das Escrituras. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo está falando não a mensagem religiosa. Ele não está dizendo que a palavra de Deus nos ensina a ser crentes, nos ensina a ser crentes na Romanos 12, ou crentes em uma outra denominação. Ele diz que a palavra de Deus ensina a gente a ser marido, mulher, filho, uma pessoa inteira, um bom profissional. Ela ensina a gente a ser gente, uma pessoa plenamente vivendo sob a orientação do Espírito de Deus. Veja, no capítulo 4 de 1 Timóteo, o livro anterior a esse, Paulo fala que a tarefa principal de Timóteo é pregar o Evangelho. No versículo 14, quando chega no último versículo do capítulo 4 de 1 Timóteo, ele fala: se você se preocupar com a doutrina, com a pregação bíblica, com a exposição da palavra de Deus, você vai se salvar e vai salvar os que ouvem você. Paulo tem uma centralidade na pregação da palavra. Mas veja só, essa não é a realidade nem deles lá atrás, e muitas vezes nem de nós hoje em dia. No capítulo 3, no versículo 7, Paulo cita algumas mulheres em Timóteo, capítulo 3, versículo 7, ele cita algumas mulheres que estão sempre aprendendo, mas nunca de fato aprendem. Talvez uma melhor tradução seria: estão sempre estudando, mas nunca de fato assimilam, entendem o Evangelho. Não é essa exatamente a descrição da nossa igreja hoje no Brasil? Quantos livros nós temos nas nossas livrarias e bibliotecas? Quantos professores de teologia? Quantos pastores têm pregado a palavra de Deus pela internet, na rádio, nas igrejas? E nós ouvimos, mas ainda assim temos uma igreja que nunca aprende. Paulo está falando, não é isso. Não é esse processo mecânico de obter informação. Aliás, Provérbios 9, versículo 10, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quando ele fala isso, ele não está dizendo para nós que ao temermos a Deus, nós vamos assimilar cada vez mais sabedoria, aprendermos cada vez mais fazer as coisas corretamente. Melhor dizendo, ele não está dizendo só isso. É óbvio que ao estudar a palavra, nós vamos aprendendo a viver, a ter sabedoria como homens e mulheres, mas ele está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo que quando cada decisão que eu tomo, eu coloco a palavra de Deus, a pessoa de Deus, como o processo maior, a pessoa maior, o peso maior, para eu tomar a decisão, então é garantido para mim que Deus vai me dar sabedoria. É por isso que Salomão, que escreveu Provérbios, capítulo 9, versículo 10, aprendeu tanto, foi tão sábio,
mas mesmo assim a sua primeira ação como rei, ou a segunda, ou a terceira, a gente não sabe, mas uma das suas primeiras foi casar com uma mulher egípcia que não seguia a Deus e construir um templo para um outro Deus. Por quê? Porque embora ele tinha adquirido conhecimento, ele deixou em algum momento de tomar uma decisão sábia, temendo a Deus na hora de tomar essa decisão. Como é que nós seguimos a palavra de Deus? Estudando a palavra. Paulo fala no capítulo 4, versículo 5, faze um trabalho de evangelista. E no capítulo 20 de Atos, quando Paulo está ensinando alguns pastores, ele fala, eu não deixei de comunicar a vocês nada do evangelho. Todo o evangelho foi pregado a vocês. A palavra em grego significa que ele não diminuiu, ele não estreitou a mensagem do evangelho para ela caber dentro do meu quadradinho, caber dentro da minha cosmovisão. Ele fala, eu nunca fiz isso. Eu preguei toda a abrangência do evangelho. Toda a criação pertence a Deus. Toda a autoridade pertence a Ele. Ele invade todos os cantos da sociedade, da interioridade humana. Ele é o Senhor de cada centímetro da história, da vida, da criação. Paulo falou, eu preguei tudo isso para vocês. Não deixei de lhes falar nada. Atos 20, versículo 20, por exemplo, ele fala isso. Como é que Paulo fala, então, que nós podemos chegar até Deus? Ele fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos capítulo 10. Ele fala em Coríntios que esse processo é através da loucura da pregação. Qual lógica humana faria que nós viéssemos aqui hoje estudar um texto que tem milhares de anos? Qual lógica humana colocaria a gente sentado aqui e aqueles que são encontrados pela graça entregam as suas vidas inteiras a essa mensagem? Não há lógica humana que traga fundamento para isso, a não ser a ação poderosa de Deus, mudando as nossas vidas através da leitura da palavra de Deus, através de decorarmos a palavra de Deus e entendermos ela com a nossa vida. E Paulo está dizendo, não se envergonhe do evangelho. Terceiro princípio que nós vemos nesse texto, e com esse eu vou encerrar. O cristão verdadeiro, mesmo diante da morte, não hesita em se colocar ao lado daquele que sofre por causa do evangelho. Veja, nesse texto que nós lemos, Paulo está escrevendo a partir da prisão. Ele escreve a Timóteo, que está pastoreando Efésios, uma igreja que Paulo havia pastoreado e plantado, mas ele escreve da prisão. E ele diz no versículo 15, que algumas pessoas se envergonharam dele. E no versículo 8 que nós lemos, ele fala, mas você não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro por causa do evangelho. Paulo está já no começo apresentando para nós que há sim irmãos já lá atrás que se envergonhavam da própria igreja de Cristo, se envergonhavam daqueles que sofriam pelo evangelho, se envergonhavam daqueles que iam à frente muitas vezes sem recurso, sem nome limpo, sem nenhum suporte, e iam parar na cadeia por causa do evangelho. Paulo está dizendo, não se envergonhe de mim. Que pessoas que são essas, que se envergonham de Cristo, da mensagem de Cristo e do povo de Cristo? No capítulo 3, Paulo fala, nos últimos dias, e essa expressão, capítulo 3, versículo 1, já é espantosa, porque os últimos dias, Paulo escreveu esse texto há quase 2000 anos atrás. Se eram os últimos dias lá atrás, que dias são esses que nós vivemos agora? Quer dizer, se há 2000 anos atrás, para Paulo, eram os últimos dias, que dias que são esses que nós vivemos agora? Tem uma ilustração que eu ouvi há pouco, pode ajudar a gente a entender. Um cientista ligou de um canto do mundo para outro, a cientista em outro canto do mundo, e ele perguntou, você consegue ver o sol daí? Era um experimento. E o cientista do lado de lá respondeu, sim, consigo ver o sol. E como o sol está agora? Ele respondeu, não posso dizer, não sei. Mas você não está vendo o sol agora? Ela falou, estou vendo o sol. Então me fala, me descreve como está o sol agora. Eu falei, eu não posso, porque o sol agora, ou seja, nesse exato momento, ele está a 8 minutos de distância. O que eu vejo é a luz que saiu de lá e que pode tudo ter mudado. O sol pode já ter explodido e nós estamos para explodir daqui a 8 minutos, porque o que eu vejo é algo que aconteceu há 8 minutos atrás. Algo aconteceu
há 2000 anos atrás. E ele vem se reverberando na história. E nós estamos surfando a onda dos últimos tempos, dos últimos dias. E olha como Paulo descreve as pessoas dos dias dele e como tem tudo a ver com as pessoas dos nossos dias. Ele fala, tempos perigosos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo. E esses amantes de si mesmo vão produzir um conjunto de reações. Eles são avarentos, presunçosos, orgulhosos. Quanto mais sucesso a pessoa tem, especialmente midiática, mais tendência ela tem a ser presunçosa e orgulhosa. E ele continua, eles são blasfemos, desobedientes aos pais e às mães. Eu nunca vi uma geração que reclamasse tanto da desobediência dos filhos. E ele continua falando, essas pessoas são ingratos. Se você está na igreja há bastante tempo, talvez você já viu que há um local onde tem muito hipócrita, e esse local se chama igreja. Tem outros locais que tem mais hipócritas do que na igreja, mas a igreja tem muito hipócrita, e na igreja a gente consegue descobrir mais rápido os hipócritas, que é só a gente andar um pouquinho com eles, a gente percebe. No local de trabalho, na universidade é mais difícil, mas tem uma coisa que a igreja tem mais do que hipócritas, são ingratos. Descrição dos homens dos últimos dias, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. E ele fala, afaste-se dessas pessoas. Quando Paulo está na cadeia, ele sofre todo tipo de dor, ele é castigado, ele é chicoteado, ele tem fome, ele tem frio, ele quase morre algumas vezes. Mas quando nós lemos na carta de 1 Coríntios, quando ele fala no capítulo 2, que ele está tremendo diante daqueles irmãos ao falar com eles, não é por causa do sofrimento que ele está trêmulo e temeroso diante daqueles irmãos. É por causa de um grupo de irmãos que se levantaram contra ele. E ele agora teme pela vida daquelas pessoas. Ele teme que a palavra que vai sair da boca dele, ou da pena dele, possa produzir mais mal na vida deles. Veja, a dor que Paulo sente em Filipenses é de ver homens pregando para ganhar dinheiro, usando a mensagem que ele, Paulo, ensinou. A dor que ele sente em Gálatas é a dor de ver o Evangelho ser transformado em outra mensagem. E ele fala, essa é outra mensagem. Mesmo que um anjo venha, não acredite na mensagem dele. Mas Paulo agora está na prisão e está falando, não se envergonhe de mim. Não se envergonhe de mim que sou prisioneiro. Deixa eu fazer uma aplicação para nós, todos hoje. 360 milhões de cristãos estão sendo perseguidos hoje por causa do Evangelho. Mais de 150 mil cristãos morrem todos os anos só porque eles são evangélicos. Eu não sei qual que é a teologia do pastor Maquil, acho que eu sei, mas eu não tenho certeza, a respeito da tribulação. Mas se nós já estamos na grande tribulação ou não, eu não posso afirmar, mas uma coisa eu posso dizer, nunca tivemos tantos irmãos nossos sendo mortos, cerrados, sendo degolados, sendo queimados vivos, como nós estamos vendo hoje. E sabe, essa palavra, não se envergonhe, envergonhar, ela pode ser traduzida por hesitar. E quando nós usamos ela como envergonhar, não se envergonhe, ela pode até ser entendida no passivo. Veja, não se envergonhe quando alguém critica você. Não se envergonhe quando alguém acusa você. Mas quando nós usamos ela na tradução hesitar, ela tem que ser usada no ativo. Não hesite em cuidar daqueles que sofrem por causa do Evangelho. Não hesite em entregar a vida de vocês para que o Evangelho chegue a todos os povos. Não hesite por dar o suporte para os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo nesse momento por causa da pregação do Evangelho, não por outra coisa. Na verdade, Paulo diz para nós, no capítulo 3, versículo 15, que essa é uma das formas que a gente avalia a legitimidade daquilo que nós vivemos. Se nós somos crentes de verdade, nós vamos ser perseguidos por causa do Evangelho.
Se não, veja comigo, capítulo 3, versículo 15 de 2 Timóteo. Desde criança, não é o 3,15. É o 3,12. E também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Ele não fala alguns, ele não fala a maioria, ele não fala os missionários, ele fala todos os que querem viver diante de Cristo de forma integral e verdadeira vão ser em alguma medida perseguidos. Se o nosso evangelho, que nós abraçamos e vivemos, não causa estranheza nas pessoas em volta de nós, não causa, talvez em algumas delas, o desejo de se oporem a nós, de se levantarem contra o que nós falamos, de dizerem, não é só vocês que têm a mensagem bonita e bela que mostra a luz, se não há ninguém em volta de nós que não acha que nós somos doidos, varridos, se não há de ninguém em volta de nós que não acha que nós somos entregues a um fanatismo, a uma religião que não vai nos levar para a loucura, se não há ninguém em volta de nós que em alguma medida nos odeia por causa da mensagem que nós abraçamos, nós temos que nos questionar qual é o evangelho que nós abraçamos. Deixa eu só fazer um parênteses para os irmãos aqui. Há muitos missionários que sofrem perseguição porque eles são chatos. Isso mesmo, são chatos. E aí, meus irmãos, chato não é o que a palavra de Deus está mandando a gente ser. A palavra de Deus nos chama para sermos diferentes, mas alguns cristãos escolhem ser esquisitos mesmo. E aí essa esquisitice não é o que nós estamos falando sobre o Evangelho. Mas quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, em alguma medida, as pessoas em volta de nós vão se opor ao que nós estamos falando. E quando isso acontece, nós temos que mais ainda demonstrar a graça, o amor de Deus, a revelação da graça de Deus na nossa vida pela vida deles. Veja, quando Paulo apresenta para nós esses irmãos, nós precisamos entender que assim como ele fala, no finalzinho, no capítulo 4, versículo 7, ele diz, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Eu já acompanhei muitas pessoas no hospital como pastor, já acompanhei muitas pessoas no fim da vida delas. A maioria das pessoas que eu acompanhei não conseguiram repetir esse versículo no leito de morte. Mas Paulo fala, guardei a minha fé, terminei o bom combate. Aí ele continua e diz assim, desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua volta. Paulo está falando que há no coração de um verdadeiro servo de Cristo Jesus, um profundo desejo que Cristo volte logo, volta logo, Senhor, para a nossa casa. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, é a oração da igreja pelos séculos. E Paulo está dizendo, se nós amamos a volta de Cristo, nós afirmamos Atos 1,8, nós vamos ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Se nós amamos a volta de Cristo, as 717 mil etnias sobre a face da terra devem ser alvo do nosso amor. Se nós amamos a volta de Cristo, então nós nos entregamos sacrificialmente, não só do que nos sobra, para sustentar missionários, nativos, brasileiros, estrangeiros, para que eles levem o Evangelho até onde o Evangelho ainda não chegou. Há muitas obras, muitas consequências da fé que a igreja tem que viver aonde ela está. Essa igreja foi plantada para ser um farol, uma luz aonde ela está. Mas essa igreja foi plantada para muito mais do que isso. Cristo quer usar os irmãos, e cada uma das igrejas bíblicas de Goiânia e do Brasil, para serem testemunhas do Evangelho, até onde o Evangelho ainda não foi ouvido. Porque nós amamos a volta de Cristo. Enquanto todos os povos não ouvirem sobre a volta de Cristo, ainda não chegou o fim. Como é que a gente pode concluir essa mensagem? Queridos, Paulo nos desafia profundamente a não nos envergonharmos, nem de Cristo, nem da mensagem de Cristo, e nem da igreja, especialmente a igreja sofredora.
que nós não podemos hesitar em entregar a nossa vida para que a igreja cresça em todas as direções. Mas eu queria concluir de duas formas com vocês. Primeiro, busque a presença de Deus até que você confirme para você mesmo que você é salvo. Romanos 8, versículo 9, diz que o Espírito Santo confirma com o nosso coração que nós pertencemos a Ele. É um nascimento que é do alto, não é feito humanamente. Os meus afetos foram mudados, o meu bolso que tenho de dinheiro, ou na conta corrente, ou os meus bens agora pertencem a Ele. Eu só sou um mordomo daquilo que Ele colocou. Então, vejam na sua vida, se você odeia o pecado que você fazia antes de conhecê-lo, e se você ama a Deus como primeiro lugar na sua vida. Avalie se você pertence verdadeiramente a Deus. Porque se você não pertence a Deus hoje, e hoje somente, é o dia de você se entregar a Ele. Não há o próximo dia, não há o dia seguinte, não há o amanhã. Nenhum de nós, podemos saber o que vai acontecer na sequência. E a palavra de Deus diz para nós que todas as vezes que Jesus conversa com alguém, Ele fala para essa pessoa tomar uma decisão pública a respeito de Cristo Jesus. Então, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, hoje, então publicamente declare isso. Venha depois, converse com o pastor Maquio, com os presbíteros, com a igreja. Fala, minha vida pertence ao Senhor Jesus. Se você tem dúvidas se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, peça a Ele para confirmar agora. Procure um homem, uma mulher piedosa e converse, peça para ela orar com você. Paul Washer, eu não ia contar essa história, mas eu vou contar rapidamente. Pregando um sermão, ao final do seu sermão, um homem veio até a frente conversar com ele e falou, eu estou com câncer, eu vou morrer daqui a 3 semanas. Ouvi a mensagem do Evangelho e entendi que eu não posso me entregar sozinho, se o Espírito de Deus não me convencer. Mas eu entendi racionalmente a mensagem, mas os meus afetos não foram transformados, nada aconteceu no meu peito, nenhuma mudança aconteceu aqui. E o Paul Washer falou para ele, eu vou cancelar a minha passagem de volta, e eu vou ficar as próximas 3 semanas com você, e nós vamos estudar a palavra de Deus, e jejuar e orar, para Deus ter misericórdia da sua vida, porque se Ele não tiver misericórdia da sua vida, você está certo, você vai para o inferno. E eles começam então, naquele mesmo dia, a ler a palavra de Deus, Romanos 6, 23, Romanos 3, 23, João 3, eles começam a estudar a palavra, e clamar a Espírito de Deus, que iluminasse a mente dele. E Paul Washer disse que em todo momento ele perguntava, e aí, aconteceu alguma coisa? E ele falava, não, estou do mesmo jeito, eu entendi, mas nada aconteceu em mim. E eles continuavam lendo, e depois de horas lendo, porque a fé vem pelo ouvir, então eles estavam fazendo esse processo. O homem falou, alguma coisa aconteceu no meu peito, alguma coisa aconteceu aqui, eu não sei o que é isso, alguma coisa mudou, os meus afetos mudaram, a minha direção, eu quero fazer tudo por Ele agora, Ele é o meu amor, a minha paixão, a minha vida, eu entrego a Ele tudo que eu tenho. E aquele homem foi salvo naquele dia. Meu irmão, não volte para casa hoje, se você não tiver convicção que essa transformação aconteceu dentro do seu coração. Segunda conclusão que eu queria fazer com os irmãos hoje, que você precisa clamar a Ele para lhe dar coragem. No versículo 7 que nós lemos, é dito que não foi dado a nós um espírito de covardia, logo foi dado a eles e a nós um espírito de coragem. Nós não precisamos ser corajosos para aceitar a Cristo Jesus, é Ele que muda o nosso coração. Mas nós somos corajosos depois que Ele nos alcança, e nós podemos clamar a Ele que nos dê mais coragem. Coragem pelo quê? Para não hesitarmos em amarmos a Jesus, para não hesitarmos em amarmos a palavra de Jesus, e para não hesitarmos em amarmos o povo de Jesus. Está espalhado sobre a face da terra. Então, ore a Deus, para que Ele dê coragem a vocês todos. Queridos, orem por nós também. Eu queria concluir finalmente dessa forma. Hoje nós temos esse curso, semana que vem nós vamos uma viagem para a Ásia, para um país que tem perseguição. Nós não temos os recursos ainda, não sou só eu, outros precisam também de recursos. Nós precisamos levantar um sustento para 100 missionários chineses, paquistaneses, indígenas,
para o próximo ano. Nós já temos 25, ou um pouco mais de 25 que nós já levantamos. É R$1.000 para cada um desses missionários. A igreja do pastor Arival Cassimiro, do pastor Hernandes Dias Lopes, lá em São Paulo, entrou na parceria com a gente. A primeira igreja batista de Santo André entrou também. Outras igrejas em Goiânia, outras igrejas em São Paulo entraram com a gente, mas orem por isso. Nós precisamos de igrejas, de empresas, de homens e mulheres que venham investir na vida da nossa agência missionária, para que nós mandemos esses missionários. E orem pelas agências missionárias como um todo. Nós temos um conjunto grande de agências missionárias no Brasil, e nós precisamos de vocês. Veja, Deus não precisa de vocês, não precisa do seu dinheiro, nem dos seus bens, nem do seu tempo, mas Ele colocou os recursos nos nossos bolsos, em nossa casa, em nossa igreja, porque nós precisamos uns dos outros. Então, orem por nós, pela agência missionária Conectar. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.